Olá, bem-vindos ao Portal de Luz. No programa anterior, nós falamos sobre a importância de termos um momento nessa época de final de ano para fazermos boas reflexões e estabelecermos metas para o ano novo que possam colaborar para o nosso próprio crescimento espiritual. E cada um de nós tem propósitos de vida e, portanto, planos diferentes uns dos outros. Mas, diante do que temos passado no planeta, uma meta de ano novo poderia ser comum a todos nós, independente dos sonhos pessoais e dos projetos de vida particulares de cada um. Nós vamos falar sobre essa pequena sugestão no programa de hoje. Mas nós vamos antes convidar todos vocês para ouvirmos juntos a prece na voz de Chico Xavier. Senhor Jesus, agradecendo-te o amparo de todos os dias, eis-nos aqui, de coração ainda em súplica, no campo de serviço em que nos situaste. Dá-nos consciência da responsabilidade com que nos enriqueces o destino. Auxilia-nos para que o suor de cada dia nos alimente o lume da fé. Não admitas que o verme do desalento nos corroa o ideal. Ajuda-nos para que a ventania da perturbação não nos inutilize a sementeira, e ensina-nos a converter os detritos do temporal em adubo que nos favoreça a tarefa. Mestre divino, ao redor da leira que nos confiaste, voejam pássaros de rapina, tentando instilar-nos o desânimo ao coração. Não longe de nós, flores envenenadas deitam um capitoso aroma, convidando-nos a repouso inútil, e aves canoras da fantasia, através de melodias fascinantes, concitam-nos a ruinosa distração. Socorre-nos a vigilância para que não venhamos a cair. Dá-nos coragem para vencer a hesitação e o erro, a sombra e a tentação que nascem de nós. Auxilia-nos a compreender os tesouros do tempo, a fim de que possamos multiplicar os créditos de conhecimento e de amor que nos emprestaste. Divino amigo, sustenta as nossas mãos no arado de nossos compromissos, na verdade e no bem, e não permitas, em tua misericórdia, que os nossos olhos se voltem para trás. Que a tua vontade, Senhor, seja a nossa vontade, agora e para sempre. Assim seja. Desejando-vos muita paz, rogamos ao nosso Pai Celestial, nos proteja, meus amigos, e nos abençoe nos deveres esposados. É a oração rogativa do vosso companheiro e servidor de sempre, Emmanuel. Uma sugestão de meta de ano novo
que poderia estar presente nos planos de todos nós, independentemente de outros sonhos ou projetos específicos de cada um de nós para 2025, é a adoção de uma postura mais responsável em relação ao nosso próprio consumo. Mas o que esse tema poderia ter a ver com a doutrina espírita? Consumo consciente nos faria melhores cristãos ou melhores espíritas? Sim, porque certamente o bom cristão, assim como o bom espírita, devem nutrir valores que se harmonizam com a parcimônia e o respeito perante os bens materiais que Deus permitiu que nós pudéssemos usufruir durante a nossa encarnação. O consumo, por simples impulso, muitas vezes motivado por um apego exagerado aos bens materiais, a necessidade de consumir além do necessário e até mesmo o uso desses bens materiais como um símbolo de status social, são expressões muito mais do nosso ego e da nossa vaidade. E faz parte do nosso crescimento como espíritos eternos que nós somos, repensar esses hábitos com os olhos voltados para a verdadeira vida que é a vida espiritual. Portanto, consumirmos bens materiais com sabedoria e equilíbrio sem cair naquelas tentações da vaidade é um traço que denota amadurecimento espiritual. Consumo consciente, uma expressão tão ouvida nos últimos tempos, traz esse entendimento sobre o que nós precisamos de fato comprar e consumir e o que seria um mero impulso. Um impulso que nos deixamos levar, seja influenciados pelos modismos, pela nossa vaidade ou pelas tendências do materialismo, sem fazer uso do nosso discernimento. E quanto mais nós consumimos sem pensar, comprando e acumulando coisas que muitas vezes nem eram assim tão necessárias, mais nós nos apegamos ao materialismo exagerado e facilmente nós nos distraímos daquilo que de fato tínhamos vindo realizar nessa encarnação. O fato é que esse acúmulo de pequenos prazeres materiais efêmeros, quando estão em excesso na nossa vida, são exatamente isso mesmo, distrações que nos afastam dos verdadeiros compromissos. E para completar, consumindo em excesso, nós sabemos que alimentamos toda uma cadeia produtiva que vem destruindo os recursos naturais do planeta, causando impactos no clima. E as empresas, sempre motivadas a estar em busca de cada vez mais lucro e de cada vez mais produtividade. Se conseguirmos, pelo contrário, repensar os nossos hábitos, passando a consumir aquilo que nos é necessário com mais equilíbrio, nós abrimos espaço para uma postura mais coerente com os valores espiritualizados que, afinal, tanto almejamos. E fazemos a nossa parte para que, coletivamente, o nosso planeta também vá mudando os seus hábitos pouco a pouco. Um exemplo que nós já trouxemos aqui em outra ocasião é a produção e o consumo de itens de moda, que cresceram exponencialmente nas últimas décadas. Nos Estados Unidos, por exemplo, as pessoas compram hoje 400% a mais de roupas do que há 20 anos atrás. Anualmente, 150 bilhões de peças de vestuário são produzidas ao redor do mundo e um americano médio, sozinho, joga fora aproximadamente 36 quilos de produtos têxteis. Só que o grande problema é que tudo isso é uma grande ilusão nossa. É uma ilusão acreditarmos que nós precisamos sempre estar comprando mais um item, mais uma peça de roupa. E também é uma ilusão achar que nós podemos nos livrar quando aquilo não nos serve mais. Porque não existe jogar fora aquilo que não queremos mais, seja ela uma roupa, ou um celular, ou uma televisão, ou até mesmo uma simples embalagem descartável do nosso dia a dia, porque esse jogar fora é estar ainda dentro do nosso próprio planeta. As pesquisas mostram que a maioria das pessoas reconhece que compra mais do que precisa e que não usa adequadamente as coisas, os objetos que possui. Consumir menos e melhor, cuidar para fazer durar mais o tempo útil daquilo que nós adquirimos, até mesmo por respeito aos recursos despendidos ali, e questionar a real necessidade de cada compra nossa, são dicas importantes.
Nós devemos questionar a compra exagerada, seja de comidas, de itens de tecnologia, de um carro, de cosméticos e tudo o que faz parte da nossa rotina. O consumismo pode chegar a ser comparado como um vício em alguns casos, difícil de ser controlado e que vai atrapalhar a vida do indivíduo em diversos aspectos, impedindo que ele viva com mais tranquilidade. No nosso íntimo, nós sabemos que os bens materiais são efêmeros, porque afinal, de qualquer forma, um dia nós vamos deixar o nosso corpo físico e abandonar tudo aqui. E pensando assim, fica mais fácil de entender que deveríamos consumir apenas o necessário para o nosso bem-estar, para a nossa produtividade ao longo da nossa encarnação. Agindo com esse desequilíbrio, além de nós compactuarmos com a destruição dos recursos naturais, de nós alimentarmos em nós a vaidade, alimentamos também situações de trabalho escravo presentes em tantas cadeias produtivas. E para completar, ainda estamos num cenário onde uma enorme parte da população mundial sofre com a falta do necessário para sobreviver. As questões 715 e 716 do Livro dos Espíritos falam sobre esse tema. Na 715 nós temos o seguinte: como pode o homem conhecer o limite do necessário? E eles respondem: aquele que é ponderado o conhece por intuição. Muitos só chegam a conhecê-lo por experiência e à sua própria custa. E na 716 nós vemos assim: mediante a organização que nos deu, não traçou a natureza o limite das nossas necessidades? E a resposta: sem dúvida, mas o homem é insaciável. Por meio da organização que lhe deu, a natureza lhe traçou o limite das necessidades, porém, os vícios lhe alteraram a constituição e lhe criaram necessidades que não são reais. Como vemos, refletir sobre os nossos próprios hábitos de consumo não é somente uma sugestão importante para as nossas resoluções pessoais de ano novo, mas é também uma decisão coletiva urgente. Repensarmos de uma maneira mais crítica os caminhos que temos percorrido como humanidade e fazer a mudança que cabe a cada um de nós no nosso dia a dia a partir de agora. A nossa mudança de hábitos não só nos ajudará a vencer os nossos vícios particulares com a matéria e o nosso apego excessivo com ela, como também, de uma forma mais efetiva, nós estaremos ajudando na construção de um cenário global muito mais equilibrado e fraterno, pouco a pouco.
Olá, nós vamos agora ouvir a nossa amiga Sandra Marinho no quadro Educa a Tua Alma. Olá, queridos amigos, queridas amigas. Um dos alicerces da nossa doutrina é, sem dúvida, o livre-arbítrio. Somos os únicos da criação de Deus com a capacidade plena de escolha, mesmo sob a influência de outros. A decisão pelo sim ou pelo não é sempre nossa. E esse tem sido um ponto-chave tanto para o diagnóstico como para tratamento de doenças psicológicas, de estudos mentais. Na maioria das vezes, ao longo de nossas vidas, nós tomamos decisões, né, usando do nosso livre-arbítrio. E nem sempre nós assumimos a responsabilidade desses resultados trazidos pelo nosso livre-arbítrio, porque é muito difícil quando analisamos uma situação que nos faz sofrer e identificar que o sofrimento ali foi causado pela nossa escolha. Isso dificulta o tratamento, a visão, a identificação do problema que está fazendo com que a pessoa sofra tanto psicologicamente e dificulta enquanto ela não percebe e ela enfrenta, né, aquele resultado, ela se responsabiliza por ele. Sempre temos diante de nós a necessidade de decidir. Não adianta, porque nós decidimos o tempo todo. Logo que a gente acorda, até se levantar ou não da cama, naquele horário é uma decisão. O trajeto que a gente vai fazer para o trabalho é uma decisão. Enfim, a decisão, ela está presente em toda o nosso dia, as nossas relações. E quando nós olhamos no espelho, estamos vendo ali o resultado das escolhas que fizemos, desde o momento em que éramos criancinha. Porque até a criança, intuitivamente ela escolhe o alimento, se ela gosta mais desse ou daquele, ela escolhe andar para ter mais liberdade. Então, veja bem que é nato do ser humano. Enfim, o resultado que nós vemos muitas vezes nessa autoanálise pode não nos agradar, né? Mas é o resultado que está lá. Eu costumo dizer que uma pessoa perde as rédeas de sua vida quando ela não se sente responsável. O pior que pode acontecer nesse sentido é quando a pessoa se deixa levar pelo que a outra pessoa a induz a fazer. Exceto no caso de completa subalternidade, que conduz uma pessoa a fazer o que jamais faria por si própria, né? No mais, somos sim responsáveis. Decidir pelo não fazer tem o mesmo peso quando se decide por fazer algo. Então, quando eu omito, quando eu viro as costas, eu ignoro, é uma decisão. É decisão de ignorar, de não assumir, de virar as costas, e por conta disso tem as suas consequências. Bom, nós estamos no final de mais um ano, e queiramos ou não, é o encerramento de mais um ciclo, que se abre para um novo ciclo. Temos mais 365 dias pela frente, nos aguardando, e é como se fosse um terreno, né? Um solo nu. Mas, vejam só, esse solo, ele não está tão nu, com tudo por fazer. Nele estão fincados os alicerces, que são os resultados que trazemos das escolhas do ciclo anterior. Nos cumprimentamos no final do ano, desejamos para os outros muitas alegrias, felicidades, e também desejamos para nós, né? Desejamos o melhor para nós. E
No entanto, muitas vezes nós não consideramos em nosso planejamento a situação que se reflete no cenário atual. Sim, em planejamento temos sempre um ponto de partida que captamos do diagnóstico que fazemos da situação presente. Para termos metas factíveis para o próximo ano, não podemos nos esquecer de levar em consideração onde nos situamos, que é resultado das nossas escolhas até então. Por exemplo, se alguém tem como meta melhorar a relação com os pais, deixar um relacionamento mais amistoso, ele deve considerar também em seu planejamento as escolhas que ele deve fazer em relação a evitar os atritos com os pais, percebem? Cada situação deve ser analisada quanto ao que precisa ser mudado para que o resultado que eu pretendo seja alcançado. No exemplo, a meta de ter um bom relacionamento com os pais seria estabelecer novas escolhas de pensamentos e atitudes que tenho em relação a eles. Por exemplo, eu continuar pensando coisas em relação aos pais, como lá vem minha mãe reclamando, ou lá vem meu pai contando a mesma história. Certamente eu não conseguirei melhorar esse relacionamento com eles, percebe? Acredito que todos nós temos metas para o próximo ano em relação à paz, mas como conseguiremos construir a nossa paz, a nossa volta, um clima de paz, mantendo as nossas mesmas escolhas? Qualquer mudança em nossas vidas só ocorre se fizermos novas escolhas, percebem? Notem como é importante o exercício do livre-arbítrio. Uma escolha pode nos levar a dar um passo em falso e cairmos no abismo, assim como dar um passo que nos levará até as nuvens. Tudo é uma questão de escolha. Que no final deste ano, gente, ao fazer o famoso balanço, possamos levar em conta as escolhas de forma que escolhamos o melhor para a nossa felicidade. Feliz Ano Novo e que Jesus esteja sempre por perto de nós, que nós possamos sempre atrair a sua boa vibração, a sua figura magnânima em forma de luz a nos inspirar para que tenhamos sempre as melhores escolhas, seja qual for a situação. Um grande abraço e que o ano que vem seja coroado de muita paz e muita realização. Até o próximo encontro. E agora nós vamos ouvir o nosso amigo Maida com o Momento Doutrinário. Olá, amigas e amigos, sejam bem-vindos a mais um Momento Doutrinário. Mais um ano estivemos juntos e, se Deus quiser e Jesus e os benfeitores, estaremos também neste novo ano que ora se inicia. Vamos então agradecer a todos vocês a atenção e o carinho com que acompanharam o Portal de Luz no decorrer do ano que se findou, 2024. Este é um momento, meus amigos e amigas, muito propício para fazermos um balanço geral de nossa existência, de nossas atitudes, de nossos comportamentos e procedimentos junto à família, aos amigos, lá no trabalho, na sociedade, enfim, perante o mundo. Com certeza, depararemos com momentos de dificuldades, mas também com momentos de muitas alegrias, momentos de desânimo, mas também momentos de grande revigoramento das nossas forças
e esperanças. Momentos de estresse, porém, outros em que a felicidade bateu firme em nossos corações. É fundamental e necessário que sepultemos eventuais ódios e desavenças ou fracassos que porventura ainda estejam nos corroendo intimamente. Tivemos pessoas muito queridas que partiram para o mundo espiritual, porém temos a certeza de que não foi um adeus, mas somente um até breve. O mais importante é que todos nós continuamos a existir, os entes queridos na dimensão espiritual, e nós ainda aqui encarnados na matéria densa e grosseira para darmos continuidade nas tarefas assumidas quando da programação de nossa chegada nestas paragens. Como ensinou Chico Xavier, não podemos voltar atrás e recomeçar de novo, porém podemos agora construir um novo e glorioso final. Então vamos começar a construir esse glorioso final. Convidamos a todos os amigos e amigas que acompanham o Portal de Luz, o Momento Doutrinário, para, como se diz popularmente, vamos arregaçar as mangas e todos juntos vamos colocar as nossas mãos à obra, especialmente na fraternidade, na solidariedade e com grande atenção na caridade, pois como ensinou-nos Paulo de Tarso, o apóstolo dos gentios, a fé sem obras é morta. Vamos trabalhar no limite de nossas forças em 2025 para que possamos todos juntos construir uma vida pessoal, familiar e coletiva digna, não só em nosso bairro, em nossa cidade, na nossa pátria, mas, sobretudo, na bendita e querida Escola Terra. Isto se faz necessário para que todos nós, passageiros desta imensa nave Terra, possamos continuar nela, singrando os espaços celestes em companhia de Deus, Jesus e dos benfeitores espirituais, porém com muita paz, harmonia, equilíbrio, saúde física e mental e, sobretudo, com o amor verdadeiro no coração, aquele que o Mestre Jesus um dia veio até nós, ensinou e exemplificou. Desejamos a todos excelente 2025, com grandes realizações materiais. Porém, o mais importante é que as realizações espirituais e morais sobreponham-se às realizações materiais, como já mencionamos. E vamos repetir, que seja através de uma acentuada fraternidade, solidariedade, caridade e com o amor que o Cristo ensinou e exemplificou a todos nós e aos irmãos com os quais convivemos na sociedade onde estamos inseridos, e que possamos continuar juntos no transcorrer do novo ano de 2025, focados no trabalho, em especial em favor do próximo. Recomecemos então, meus amigos e amigas, este ano novo com todo vigor e boa vontade, permitindo que Jesus, o aniversariante da semana passada, renasça definitivamente em cada um de nós, curando as aflições, renovando nossas esperanças, coragem e despertando a consciência para a nossa evolução mental, moral e espiritual. Lembramos que Jesus ressaltou o potencial divino a ser desenvolvido por todos nós quando disse: vós sois a luz do mundo.
E mais, resplandeça a vossa luz diante dos homens. E mais, sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Portanto, meus amigos e amigas, está em nossas mãos o trabalho contínuo e constante para que possamos atingir a perfeição irmanada de nossa origem em Deus. Boas reflexões, agradecemos a todos pela companhia e os convidamos para que continuem a acompanhar o Portal de Luz e que compartilhem esses nossos estudos nas redes sociais. Desejamos muita saúde, paz, equilíbrio e amor no coração. E um ano abençoado para todos nós. Até o próximo encontro. Fiquem com Deus. Um forte abraço a todos. Estamos encerrando por aqui e se você gostou do nosso programa, curta esse vídeo, deixe aqui embaixo os seus comentários e compartilhe o link com seus amigos. Nós aproveitamos para desejar também a todos um feliz ano novo, com amor, paz, sabedoria e muitas realizações no bem. Obrigada a todos.